Pronto, então vamos lá. Boas, meu nome é Leandro Eu sou o Fernando. e hoje a gente está aqui com... As digníssimas. Ana e a Cat. Não pode falar mais alto, o microfone pega toda a sala, tá? Tá bem. Falar mais Não alto. precisa Não fique acanhado. Se eu Nós falar mais estamos alto. intimidadas hoje. Não, falar nada mais de alto. intimidação. Mas agora, antes da gente começar o nosso bate-papo, como sempre, nossos patrocinadores. Implante Prime, porque ser Prime é ser feliz. Nosso boteco, beba com moderação. E hoje, em especial, Não é patrocinador, mas é um agradecimento que a gente tem a fazer. Pessoal lá do Azulê fez aqui o nosso azulejo com o nosso logo. Obrigado, se eu não me engano o nome do rapaz é Miguel, valeu, do Miguel. Colombo. Se vocês quiserem, Bom. o Azulê fica lá perto do continente Tem do Colombo. um no Colombo e eles têm uma loja sede em Cascais. Depois eu vou deixar os endereços todos aqui embaixo, com o link para o site deles. Aqui está escrito... Está escrito aqui que eles mandam para o mundo todo. Mas vai estar lá embaixo. Tá aqui, todas as devemos para todo referências. mundo, está escrito aqui. É que você não Eles enxerga. enviam, não sabia. Não é pro mundo inteiro, é pra todo mundo. É meio ambíguo. É meio ambíguo, mas tudo bem. Entra lá e lá vai... Se você for do Brasil, entra lá que lá vai ter informação se eles mandam ou não para o Brasil. Pagando bem. Se você colocar seu CEP e eles não mandarem para... Você vai descobrir. É isso aí. Então vamos lá. Ana e Cat. É isso, né? Acertei o nome das duas? Até tá bom. É, Tá bem? Memória. Tá bom? Memória. Daqui a pouco ainda lembra. Ainda bem que ele não trocou, né? É. Não sei. Você tem uma tática que você não erra, né? Chama de marido e tá tudo certo. Tá tudo certo. Difícil Não. se eu escutar. Mas quem chama o marido de marido é a Cat. Aí virou marido. Mas aí, e quem é Ana e quem é Cat? Quem é Ana, meu bem? E agora? Tem uma mão pequena batendo no vidro ali. Nós temos As visitas ali. os participantes que Os- vai, As pessoas, os mini gente. os littles. Problema resolvido. Alguém pegou a criança no colo e levou pra lá. Ele ainda não abriu a porta ainda. Acho que vamos conseguir. Mas aí, conta lá um pouquinho da história de vocês. Onde é que vocês se conheceram? Quem são vocês? Como é que vocês vieram parar aqui em Portugal? Como é que a gente explica? Ué, Eu não sei a história. Assim, não Não conheço. sabe Não. dessa história? Como é que a gente veio parar aqui? A história deles, né? Nossa, É. depois a gente conta. então vai lá, começa lá. Como é que você chegou em Então, Portugal? como é que nós chegamos em Portugal? Minha mãe já vivia aqui em Portugal há muitos anos e você tinha interesse de vir pra cá. Eu disse que sozinho você não vinha. Aí depois que eu me formei, nós viemos pra Portugal. Então pera lá. Então Viemos. você veio na cola. Entendi. A gente veio pra passear, ficamos aqui um mês, depois fomos embora, finalizamos tudo que tinha lá e voltamos. Foi quase como que a Karina contou no último, né? Foi quase. Ela veio despachar a mala também, só que a mala ficou junto dessa vez. E eu me lasquei, ainda fiz 3 malinhas. Além de não despachar, ainda fiz 3 malinhas. Já Malinha vinha de mão. 14 anos já. 14 anos já de Portugal que vocês estão aqui? Nossa, Não, você não tá aqui não? Faz 14 anos. Opa. 14 anos. E você, Cat, como veio parar em Portugal? eu falei que é tudo, a relação é tudo interesse. Quando conheci ele, eu falei assim, esse cara vai me levar pra longe. Me levou, me trouxe até aqui. Pô, foi tudo, a relação é tudo interesse. Eu sabia que ele ia me trazer pra longe. Pô, o Leandro ele tirou a nacionalidade em 2010. Em 2012 a gente veio pra cá passear, conhecer, se apaixonamos, mas naquela época... Por Portugal, nós dois É, já a éramos. gente já Um com o outro já era casado. Ah, era vocês só se casado. apaixonaram nessa altura. É, entendi. a gente já era Foi casado. mesmo por interesse. É mesmo? Foi, tudo friamente Ela calculado. viu o gol verde que eu tinha lá, escrito Guedes atrás. Assim, Aquele adesivo. gol bolinha. E- E aí a gente veio em 2012, gostamos, só que naquela época, a gente devia ter ficado, porque naquela época ainda tava bom, mas pronto, aí a gente, em 2017,
18 a gente veio. Não, a gente veio em 2018, mas em 2017 a gente começou a organizar as coisas, o Leandro acabou ficando desempregado lá no Brasil, já era uma vontade nossa de viver fora, ele tinha nacionalidade, falou assim, então vamos. E Vamos arrumamos tentar, por que não, né? lá. Então. Aí arrumamos as malas e E vimos. você começou a trabalhar lá foi em 2018? 2018 eu cheguei, a gente chegou em março. Abril. Não, a gente chegou Final em de março. março, A começo gente de chegou no abril. final de março, eu comecei a trabalhar na outra clínica que eu conheci. essas Você começou a pessoas. trabalhar em outra ainda. Eu trabalhei numa antes, no Benfica, em maio. Final de maio. Comecei em maio, não, comecei em maio lá. E aí em junho já fui Pode falar, pra pode falar. CDM. Pra CDM. Pra CDM, CDM. foi onde A nós gente nos se conhecemos. Ah, foram lá que vocês se conheceram. Foi. Respondeu a sua pergunta. Lá que elas se conheceram. Você não sabia desse Não sei. detalhe. Não sabia. Eu também não tinha essa ideia. Não. Curioso, putz, curiosíssimo. Né? E aí vocês já ficaram amigas forever e assim agora. Entendi. É a primeira. O primeiro contato foi meio traumatizante. Foi assim Primeiro tão contato foi traumatizante, não. traumatizante, mas Se ela tá dizendo, deu foi. certo. Pode não ter sido pra você. É quem bate. Esquece, né? Não, mas eu né, não entendeu? bati. Eu não bati. É que assustaram ela antes de entrar na sala. Eu não tenho culpa. Contaram umas mentiras a meu respeito. Umas invenções, umas coisas aumentadas. Falaram em verdades. É. Aí a pessoa já chegou traumatizada, entendeu? Você já foi lá pensando que era. A bruxa. Não, puxa, é a mãe, né? É. E aí? E já me jogaram pros leões no primeiro dia. Mas ela gostou de andar Eu- com o leão. né? Ela Né? continua andando com os leões até Eu hoje. tava incluído nisso aí? Não, né? Qual Não, foi? você não, você. Ixi, eu só conheci você. Eu não lembro o momento que eu te conheci. Foi bem depois, né? Foi. Aquela passou tão insignificante. Que... A vida é assim. Tem um outro, Foi tem um outro aquela trabalho ali passou também. aquele. Tem um cara que faz cirurgia aí também, ó. Vai lá atender com ele. Nunca vi, não Foi? sei nem quem é. Muito Foi? bom. Até mesmo porque naquela altura quem mais te auxiliava acho que era a Kátia, né? Não, Não era? não, porque ela tava na recepção. Ah. A gente invertia, não, mas eu cheguei a auxiliar ele algumas vezes. É. Não sabia não. E eu fiquei sabendo que há pouco tempo vocês fizeram uma viagem. Fizemos de férias. De férias. Férias? É. Pra rica vida, hein? Pra onde é que A vocês gente foram? largou os maridos em casa e foi passear ali por Espanha. Bom, hein? Foi top. Melhor mesmo se a gente tivesse ido pra Disney. É. Na verdade, o planejamento inicial da viagem era ir até Paris, É, entendeu? né? Mas, Mas, Com tudo, contudo, porém, entretanto, todavia. E não foi interessante a viagem? não, foi? foi ótima. Foi. Mas Paris continua nos planos. Fica pra próxima. O que vai Paris. fazer em Paris? Bom, eu vou lá agora essa semana trabalhar. Olha, a gente pode perguntar pra Maria Inês, que ela olhou e falou, isso é Paris. Ela é. E eu falei, mas como é que você sabe que isso é Paris? Torre Eiffel. Tá aqui, mãe, a Torre Eiffel. Tá vendo? Ela tá sabendo mais que nós. Então a gente vai levar porque ela já sabe. Tudo bem, vou levar elas pra Paris. Pra Paris. Pode comer macarrão sem problema algum. Não, mas macarrão é na Itália. É, mas. Não, não é macarrão, é macarrão. Tchau, macarrão. Macarrão. Ah, depois a gente vai fazer o nosso passeio pra Disney. É. Até o Alberto já sabe quem é o Mickey. Ele sabe quem é o Mickey, não precisa saber que existe a Disney ainda. É. Ah, mas Ah, a mas ele Maria sabe, sabe que sabe. existe a Disney. Mas ele sabe. Pode até saber. Até Não, mesmo porque os comerciais ajudam. E é engraçado que depois eu vou botar o público a par da situação. Que o que passa, a revolta delas é que não vou dizer que é o sonho, mas elas acham que tem que levar as crianças pra Disney. Vou fazer aqui uma observação. A gente quer ir pra Disney. Isso. E as crianças vão É, junto, fazer né? uma Como é observação óbvio. aqui. É, mas Agora. eu, ignorantão, sempre achei que era muito dinheiro para gastar numa viagem onde elas não vão lembrar de nada.
Só que depois dessa conversa, já passou já alguns tempos, eu até acho que não vai ser elas lembrarem, porque elas não vão lembrar nada. Vai ser a gente lembrar Da da reação alegria dela. delas. Exatamente. Quem foi que te disse isso, hein, meu bem? Bonito isso, você leu no livro? Foi No bonito livro. isso. No livro não, no telemóvel. Foi. Não, você falou isso, por acaso? Eu até achei que eu tinha sonhado. Ai. Falou. Então, assim sendo, eu já acredito que Não, minha intenção era ir pra Disney sem filhos mesmo, possa né? ser. Mas já que o filho já veio, a gente leva A ele gente junto, leva junto. entendeu? Eu acho que se fosse um passeio como sair daqui para Sintra, é por isso que eu volto, eu sempre falo, bato na mesma tecla. Eu levaria elas todo ano. Mas não é um passeio barato. Então é um negócio que tem que se planejar. Tem que ser bem fazer planejado. conta. Porque eu Sim, sei é que bem- tem o encanto delas, mas eu tive o prazer de ir à Disney em 95. 95. Mas foi o quê? Obrigado, mãe e pai. Mas foi uma sorte, não é Sim. todo miúdo que tem essa Sim. sorte. Eu não tive. Então, Nem eu. agora. não Eu, na é- verdade, nunca tive a vontade. Não, Não, vontade e, ela, eu sempre ó, e tive. vou falar pra você que aquilo não tem idade. E eu voltaria facilmente. Você que gosta dos jogos, essas coisas, você vê que também tem muita coisa relacionada lá também. Você consegue se divertir. Aliás, ali tem diversão para todas as idades. Só que, infelizmente, não é para todos os bolsos. Então, aí é que é o triste. Você foi em Orlando. Foi em Orlando. Então, E- Mas foi o que eu falei, a gente começa o mais simples, a gente agora vai pra Paris, entendeu? Aí depois a gente se planeja melhor e vai por Orlando. Até Não, porque agora mas- a gente Mas consegue ir eu acho que é e melhor até não lá. abrir. É a Bia que tá ali. eu acho que bem antes de... Vamos ver aqui o que nossos recrutas têm para falar. Troca. Olha lá que eu... Vai lá. Ao vivo acontece dessas coisas. Vai ter que ir. Vai, não tem jeito, mãe. I'll be back. O problema técnico ali com a Pequeno criança problema técnico com as assistentes do do Alberto. Alberto. O backstage. É. Eu acho que ir para Disney em Orlando, aí legal. Porque aí já faz uma viagem mega louca, já para ficar tipo mais de mês fora. Já faz a Route Você tá- 66. Você tá reclamando de pagar pra ir aqui do lado. Não, isso é igual casamento. Ah, Você quando queria casar, você queria uma festa. Eu falei que a gente podia fazer um churrascão no quintal da casa do seu pai. não, Hamburgão, da casa dos seus pais. ou do meu pai. Torcida a rodo de entrada, skin trincando e churrasquinho de hambúrguer. Ia sair baratinho e o dinheiro nós ia fazer o quê? Viajar. Depois você falou o quê? Não, tem que ter festa. Eu falei, Quero então, casar. vai fazer festa, então vamos fazer a festa. Aí é diferente. Então, quer entrar na chuva, então é pra molhar mesmo. Não, eu não me importo de ser em Orlando ao invés de ser em Paris. Se a questão é essa, já estamos de Não. acordo. Não tem Não problema. é, mas é porque eu acho que não conheço daqui. Mas é que eu acho que tem muito, além de ter muito mais atrações, é o que eu não pude fazer, que é o que eu tenho vontade. A gente saía dos parques, voltava 8, 9 horas da noite, tá certo que a gente via um bagaço, chegava e dormia. Então, mas saía à noite também. Tem muita coisa para fazer e é bacana demais. E poderia terminar com a Disney. Começar fazendo a Rota 66. A Rota 66 cruza de leste a oeste, não é isso? Praticamente. Ela sai de Chicago. Acho que não é, não, né? Acho que não sei se chega de costa a costa. Não, chega não. Mas. Alarme falso? Era só xixi. Mas tá valendo. Ó, pega a outra aí pra mim, fazer o favor.
botar você a par aqui da situação também. Nós tava falando que antes a Disney ia ser o destino final, fazer a Rota 66 antes. Eu vou te botar a parte. Que nós vamos pular Paris, vamos direto pra Orlando, entendeu? Ah, entendi. E aí, Assim, Isso não é problema pra gente. a viagem, assim, entre vocês os três, vocês conseguem facilmente um mês de vocês. Vocês trabalham os três juntos. Tranquilo. vai ser fácil. Nessa altura já vai ter mais gente trabalhando. Deixa os trotes aí trabalhando, né? E a gente vai se divertir, velho. Mas é que eu não trabalho aqui, vocês sabem. Não, esse é um dos trotes que vai ficar, então. Não, mas nessa altura também a gente já tá aí com 30 milhões de visualizações. É só a pessoa que tá ali dar o like e se inscrever no canal. Exatamente. Aí nessa altura, inclusive, a gente vai gravar imagina nós no Grand Canyon fazendo uma gravação. Você viu? Grand Canyon. Eu ia botar até aquelas asinhas de que o nego pula da montanha, vai voando um tempão. Da hora pular, né? Tudo se vai assim, né? É difícil é voltar, né? É, então. É melhor não, meu Eu Deus. passo. Bang jump, então. Esportes radicais. Eu passo. Ia casar em Vegas. Aí isso pô, Isso é. se a gente for pra lá, a gente vai ter que casar lá. Não tem Mas sabe como, que né? Las Vegas é bem longe da Disney, né? Não, é isso aí. Então, por isso que eu falei. A gente ia começar assim, ia fazer a Rota 66 e depois ia Se bem que filmar. tem uma Disney na Califórnia, É, Disney World. em Anaheim. É. Não, mas não, eu quero ir na Disneyland. Em Orlando, Que é a original, na verdade. A primeira é em Anaheim, É. na Califórnia. onde tudo começou. Que é a Disney World. Não tem problema, a gente pode ir em todas. A gente tá aceitando Tá qualquer querendo ir uma, pra né, Tóquio Cat? também? Pra Tóquio. Olha, Se eu for até Tóquio, se eu for pra ir a Tóquio, eu vou no Parque do Mario, do Super Mario, não da Disney. Mas a tem gente Disney foi a Tóquio? Tóquio. Tem. Ai, Fernanda, nós passamos na frente, viu as coisinhas tudo quando tava vindo do aeroporto. Você não lembra? Vindo do aeroporto, ficava do lado esquerdo. Tá vendo? Isso aqui corrobora com o argumento dele de que ninguém vai lembrar da viagem. Tá vendo? É, Se eu que sou eu não lembro, imagina ela. Lembrava não. Por que nós não foi então? porque não tinha tempo pra ir. Ai, tava fechado o parque. Naquela altura. Triste. Naquela altura tava fechado. Mas a gente viu o Monte Fuji. Super legal. Super legal, um monte cheio de neve. Mas era bonito. As cerejeiras eram muito giro. Pra aqui vem dar na máquina depois do filme. Fuji. É que é assim, não, tem certas coisas no mundo que tudo gira em torno de expectativa, né? É, então. Então é igual você fala assim, vou ver a Mona Lisa no Louvre. Aí dizem que é. Nunca tive vontade de ver. Aí- uma Ah, eu tenho coisa vontade de ir no Louvre, Tenho vontade de mas. conhecer o Louvre. Aí você chega lá, você acha que vai ser aquela Eu, coisa, eu é fui um lá e não quadrinho. quis entrar, não. Eu tenho vontade de... A gente foi a gente foi a foi. Paris, ficou um dia em Paris. Não dava pra ver o Louvre, porque eu ia perder um dia só no Louvre. É, todo mundo diz que você gasta pelo menos. Você entra lá e ia ficar pelo menos um dia inteiro lá. É, Então, e depende, se você entra pra ver ou se você entra pra apreciar o traço de não sei o Ah, quê. Não, mas de- pô, diz que tem tanta coisa que é tão grande. então, aí é que tá a altura, as coisas da expectativa, né? Vai muito de viajar com alguém ou via outras pessoas. É difícil porque tem gente que gosta de viajar para ir para balada. Tem gente que gosta de ir para museu. Mas aí tem gente que entra nos museus e para mim tá liquidado, Tá visto. né? Tá tudo visto. E tem aquele que é o apreciador da arte, que vai olhar e vai falar assim, poxa, geralmente deve ser pintor, né? Ou deve ter usado Mas eu particularmente, eu gosto de museu, mas eu não gosto de museu de arte. Eu gosto de museu de história. Não, pro cara ficar analisando tudo, aí eu diria que Ué, ele é grande, senão ele quanto não é tempo grande. a gente não perdeu dentro lá de Tordesilhas? Mas então, mas Tordesilhas... Que era um ovo. Não, que era uma sala. É, uma sala e aquele... E a coisinha de cima. Sim, mas Tordesilhas, é isso que eu... Mas É, aí que história. tá. É, sim. Se você fala de Tordesilhas pra um francês, É, ele vai pra falar... ele, "Fuck you." Você olhava as pessoas entrando lá, elas olhavam, tirava foto e saía. Nós Agora a trouxão, gente sabe, entendeu? A gente então. diz muito da nossa história.
Então, é isso que eu digo, vai muito do que interessa para cada pessoa. Então no Louvre a gente teve, não, quero voltar para Paris, para França, para ir lá O conhecer. Louvre não é só um museu de arte, tá? Ele tem tudo. É um museu completo, tem parte de história. Eu gosto de coisa velha. Nada contra. Exceto a sua esposa, que não é tão Aí, não é a velha. minha maior tristeza em Paris foi em Notre Dame. E a Não gente tem teve a entrada em- A oportunidade gente de foi. entrar. A gente entrou. A gente não E entrou não no foi. Notre Dame. E a gente não foi. E Aí a aí, gente entrou e ele pegou a modinha. e aí Deu arrebentou. uma dinha de Notre Dame. Não, a gente foi a Notre Dame. Então, quando a gente foi lá, a gente nem dormiu em Paris, a gente só fez escala. A gente Foi ficou quando a gente veio pra cá em 2012. 10 horas. A gente chegou de escala. manhã. Vocês ainda entraram lá? No Notre Dame entramos. Entramos? Nós entramos em Notre Dame, nós E na fomos outra até lá, a. vocês entraram? Não, nós fomos em Notre Dame, fomos na torre e Só no Arco do Arco de Triunfo. Triunfo. Foi A as gente três fez o coisas que a gente básico. foi. Só pra não falar, não viu. Não subimos na torre, só tiramos uma foto lá Até de porque baixo. Nós nem tava um fomos frio. na parte de trás, que depois você descobriu que tem um Não, jardim que tem enorme. um lá. jardim ali. Eu falei, não, a gente tem que A voltar gente nem ali. foi daquele A lado. gente subiu. Não, Paris. Eu desde quando eu era moleque, meu avô sempre falava, né, que a beleza vai para Paris. Paris, de fato, dependendo dos lugares que você vai, é igual Rio de Janeiro, é lindo. Mas tem um lugar que é Mas feio. também tem lugar que Deus me livre. E eu achei uma Não é que cidade. é feio. Então, mas é eu não sujo. achei. A gente foi, chegou, É que não a era gente foi no inverno. inverno, Eu não era tudo achei muito bonita. Todo mundo É, perguntou, então, eu nem achei tudo isso. Falaram que você, é muito romântico, Eu não só sei o que, mas achei- eu acho que aí eu achei vai, muito vai do sujo. casal, né? O cara tem que estar mega apaixonado pra chegar e falar. Nem achei Um tudo isso. macarrão. Mó frio. A gente lá assim, ó, tive que parar Tava na 4 lojinha. graus, né? Tava, paramos na lojinha de uma chinesa lá pra comprar touca, luva. Na lojinha tocando Michel Teló. Falei, Em Paris. 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 Não, mas a cidade em si, até que a cidade Sim, ela é é bonita. bonita. E agora tá aí a coisa da expectativa. Eu ouvi minha vida toda, quando eu cheguei lá, falei, pô, até realmente é bonito, mas não é nada Fecha. assim daquilo que eu imaginava, né? Tem uma visita. Agora vai dar ruim. Aí, Mas por que você entrou, minha fofinha? Não, leva ele pra lá. É que ele tá chorando. É, né? Porque vocês deixaram ele me ver. Não, filho. então vamos aí. Recebemos aí nossa convidada especial. Vem cá. Vem cá, Ferinha. Venham vocês também, apareçam todas. Então, Não, mas vai lá atrás, Du. ó, pra Por cá. que você fica de costa na Cuidado com o câmera? fio. Pronto. Hoje é o dia em família. Dia da família. É. Vamos lá. Cuidado aqui, Ai, Jesus, Maria Não, José. tira a volta que tá. Tá calor. ó. Gente, vocês vão cobrir a criança por quê? Esse moleque morre de calor. Não, você não Então, pode. mas olha, onde é que vocês vão? Já chega. Já deu oi? já Vamos pra podem- lá? Vamos pra lá. A tia Vamos. vai levar ele lá junto com vocês. Vamos Tá lá. gritando. Isso, já pegaram a mantinha, agora digam adeus. Mas não cubram o Roberto, faz favor. Isso. Vamos? Vamos que a Vai, tia vai, leva gente. ele lá. Tchau. Vamos Isso, pra filho. Dá viagem. tchau. Isso. Vai Tchau. levar pra viagem. Tchau. Vamos lá, menina? Cadê o Mickey? Vai lá pegar o Mickey. Vai lá com a Duda pegar o Mickey. A mãe vai lá, vamos? A mãe vai. Vamos lá. Não, solta esse. Vamos. Vamos. Tchau, gente. Vamos lá. Aí eu vou fazer um dia de gravação só com vocês, pra vocês ficarem animados. Vai lá, vamos deitar lá. Pega uma coca pra mim, faz favor. Mas então, voltando, né, ao script. Obrigado. É uma cidade bonita e a gente foi de novo, né, ano passado, pegamos inverno, pegamos tudo. Não, nós pegamos um frio e chuva. Chuva. Chuva e frio, nossa Mas só senhora. teve escala lá, então foi só. Eu diria que é uma cidade agradável, realmente é bonita. É bonita. A vista dela, ela à noite é mais bonita, eu acho. A torre é uma coisa bastante diferente, né, pra gente que vem do novo mundo, né? E eu acho que a arquitetura em si é bem legal. Depois que eu vim para Lisboa, é uma coisa que eu acho que
eu já não dou tão mais valor, às vezes, na arquitetura de algum lugar. Tem gente que vai para Itália e fala, é lindo, é um museu ao céu aberto. Eu falo, poxa, tem tudo isso lá em Portugal. Né? Aqui tem muito lugar. A gente quando foi em 2012, a gente veio com escala parando em Paris. Então a gente chegou lá de manhã e saímos de noite para vir para Lisboa. E foi isso que a gente fez. A gente saiu, pegou o trem, foi até o centro da cidade, Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, tudo a pé. Sim. E depois andamos e achamos. A gente nem planeou ir na Notre Dame. Foi A gente por estava acaso. passando por ali, aí vem pelo rio, né? Porque Notre Dame é na ilhazinha do rio. A gente vai passando por ali e viu umas placas, Baton Notre Rouge. Dame, Notre Dame, vamos pra lá. E aí entramos. Assim, é uma igreja muito parecida com a... Como que a gente foi agora lá? É de Lyon? A grandona, acho que era de Lyon. A catedral. A maior que a gente entrou, Não, foi a da... Qual que era foi de aquela que a Bilbao, gente né? entrou? Foi... Que eu falei que era parecida com Notre Dame? Foi em Lyon ou foi em Bilbao? Acho que foi. Não, de Leão não, porque de Leão é muito grande e Notre Dame nem é. Aquela que vocês falaram acho que aquela que vocês falaram que parece ter uma igreja dentro de uma igreja. Que tem um cercadinho no meio assim. A gente não entrou em uma que tá fechada. Não, nessa a mas gente foi uma entrou. Que a Isso aí gente é entrou. tomar. Não, Né, a tomar primeira, que tem a um primeira em cercadinho. Burgos a gente entrou numa igreja. Foi. Mas a gente. Não, eu não lembro já se foi aquela que depois tinha um museu que a gente entrou. Porque a gente foi no museu em uma só. Enfim. Numa dessas aí é parecido. É exatamente a mesma. A iluminação era escura, muito escura. Então. Os desenhos por dentro, as coisas todas. Aí é que tá, é que a gente sempre escuta falar e aí depois a gente... Ah, que nem a Sagrada vai Família e na fala. Espanha, eu não sei também. Não, por acaso, a Sagrada Não, a Família... Sagrada Família é muito bonita. Que tá em reforma até não sei quando. Só que A reforma da gente começou a ser construída. até 2025, né? Não, acho que 2026 vai dar o centenário dela e aí Eles vão terminar. é o que eles desejam, né? Agora é outra coisa que é interessante aí que você está falando. A Sagrada Família, se você for lá e só olhar para ela, a arquitetura dela é legal, é bonita e tudo mais. Mas quando você sabe da história que está por trás dela, aí você fica achando mais da hora. Lá não vale a pena fazer a visita sem, Acho pelo que menos com algo acho que nem tem. Acho que não dá para ter só a entrada. Acho Só que a tem, entrada, acho né? que tem sempre o audioguia. Porque eles explicam, Ah, mas explicam agora- como é que foi feito, Ah, se a gente explicam. foi, tinha um áudio guia também que a gente Foi a fez. partir dali que a gente foi prestar atenção que a grande maioria das igrejas era em formato de cruz. De cruz. Não, e ali Você nunca reparou que a Basílica de Aparecida era em formato de cruz? Eu fui conhecer a Aparecida depois de ter conhecido essas igrejas tudo. Faz pouco tempo que eu conheci a Aparecida. E eu não, nasci em Aparecida praticamente. Mas aí é legal você ouvir a história, daí você vê o que estava na cabeça daquele cabeção do Gaudí, e aí você fala, pô, o cara fazer tudo que ele fez em 1900 e agora não Lá havia, tinha até uma coisa, os projetos, é loucura. e mostrando que depois que ele tinha os projetos todos lá, fizeram a análise por aqueles métodos de elementos Não, finitos. fizeram no CAD-CAM, fizeram Uhum. tudo, batia certinho. E batia certinho com os cálculos que ele tinha feito já. Só que o cara não tinha nada. E o cara era tão cabeção que ainda deixou uma maquete. Fizeram, tipo, ó, eu vou morrer e vocês borrados como eu Vamos sou. fazer- Termina aqui assim, ó. Olha, vocês têm que deixar assim. O cara Desse deixou tudo jeito vocês vão mastigado. terminar. Pô, e aí E você... ainda não conseguiram terminar. Não. E eu, se Deus quiser, lá vou pra ver ela finalizada. Tá, então. Porque lá Tá, a gente- vamos esperar acabar. Então em 2026 a gente vai falar. Porque Quando estiver pronto eu vou. não, é bacana. É Senão bacana. depois tem que voltar de novo quando Estiver terminar. pronto. aí. E é bem bonito. Não é assim tão longe. É, e isso é uma coisa É, triste essa também. Barcelona, né? Barcelona. É quando você sai pra viajar, é igual, né? A gente Chega- sai lembra- com meus irmãos, fomos pra Santiago de Compostela. Daí Tava em obras, tava né? todo mundo, quero ir pra Santiago, vamos pra Santiago, só que Santiago não tem nada a não ser a Basílica. Com todo respeito aos compostelenses, mas, meu, nada. Chegamos lá, tá em obra. Nada.
Aí o cara se Ah, o quiser hotel que entrar, a gente ficou lá era pode giro com entrar. o tio Pacheco. Andaime pra todo lado. Legal, hein? A gente Então, teve alguma coisa que a gente foi A gente ver. foi em uma. Eu estava com o Matheus. A Val e o Paulo, quando vieram, acho que a primeira vez era Fátima que estava em obras. sei lá. Acho que era a Catedral Antiga que estava em obras. E eles não puderam A gente entrar. foi numa cidadezinha aqui perto, agora eu não lembro. É, a gente tava com o Matheus aquele dia. Depois que a gente voltou de Fátima, falou, vamos parar ali, vamos. Que tá a Inês e o Pedro. É, a catedral. Alcobaça. Alcobaça. É, o E mosteiro eles tava em obra. estão em obra. Mosteiro de Alcobaça. Tava em obra Tava também. em obra. Inclusive, tem um passeio bacana que é Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro de Batalha e o Da batalha também a gente foi. Convento de Foi. Cristo de Tomar. Agora a tem gente foi pra tomar. Tem um pacote dos três aí. Porque quando a gente veio em 2012, aí a intenção era subindo, porque ele ia lá na cidade da família dele e tudo. Vamos passar pro Tomar. Que é da onde? O quê? Minha família? Depende. A parte de pai é de casal de noivos, Vila Real, e a parte de Puta, mãe. Vila Real lá no É, Forever. a e gente da, foi. da minha mãe é. Meu avô é de Algozo. Também é Vila Real, mas é mais pro interior, mais perto de Miranda do Do Douro. Douro. Do Douro. E aí ele já tinha reservado, a gente chegou a reservar o hotel. Em Tomar, não. Eu sei que a gente foi e não achamos nada, e só passamos. Não achei a porra do hotel. E Foi só embora, né? Eu falei que sabe uma coisa? Vamos chegar aí, vamos reto, vamos pra Fátima. Aí E a aí gente fomos foi pra pra Fátima Fátima e e fomos pegamos um indo. hotel. Aí na volta a gente tentou de novo. E quando a gente mudou pra cá, a gente tentou ir pra Tomar não sei quantas vezes e nunca dá Ah, certo. tem que me. Ah, Já esse foi ano- várias vezes. Esse Esse ano ano a foi. gente foi. Tem que pôr direto no GPS, Convento de Cristo. ou Aí qualquer esse coisa ano a do gente esse ano a gente conseguiu foi. ir. É giro mais lá. fácil. É bacana. Não, é E legal. E é bastante bonito, É bem bonito. diferente. Uhum. E também tem história lá dentro. Se você pegar umas veinhas que ficam às vezes lá dentro, lá, eu não sei de onde que aparecem essas veinhas. Se elas são que cuidam, se são elas que Elas limpam. sabem tudo. Ela sabe tudo. Aí aonde tem aquela. Não tem uma coisa. Sei lá, um tubo assim, numa igrejinha dentro do. É um pelourinho, chama. Pronto. Pelourinha, então. Ali, então, a velhinha tava contando que era dali que eles saíam pra. Então o cara passava. Por isso que é redondo. O cara vinha a cavalo, rodava ali. O pica grossa da igreja que tava lá, no bispo, sei lá quem é o cardeal. Dava a bênção, ungia ele, metia azeite no cara. E o cara ia pra guerra, ia pra batalha. E daí saiu até uma das simbologias do porquê que passa o azeite aí no batizado. Era justamente que a guerra só pra você ficar mais escorregadio. Então lambrecava o cara o cara no mano a mano ficar. Onde a gente deu sorte também foi quando a gente conheceu As velhinhas Mafra, vão né? contando tudo, meu. Mafra a gente Mafra. pegou também. É, a gente já, num dos episódios aí, Não, a a gente gente. tava nós dois só. A gente falou de Mafra já, das velhinhas lá, de tudo. Mafra também a gente. A gente não foi em Mafra. Mafra É. a gente não foi, a gente só passou. Em Mafra a gente não foi. É, eu vejo, acompanho o pessoal na internet, eles não Aqui em Portugal tem muita coisa pra fazer. Tem. Aí, mas é isso que eu falo. Quando eu saí do Brasil, meu sonho às vezes era, sei lá, Nova York, uma coisa assim. Vocês que moravam em São Paulo. São Paulo e Nova York, acho que só muda a língua. Então, e falta um Central Park, sei lá. Tem em Ibirapuera. E o Homem-Aranha. Ah, o Homem-Aranha. Só. E aí, Não, tem um monte de Homem-Aranha lá em São Paulo. se você mudar. É um monte de aranha. Só não tem teia, né? Se você mudar o contexto, sair de novo mundo pro velho mundo, aí que você começa a perceber que Portugal não fica nada a desejar em nenhum dos sentidos. E, Em e arquitetura, aqui em o nada. gostoso é que nem a gente que cresceu no Brasil, vê os livros de história, é você ir nos lugares e ver realmente Sim, a sim. história, tudo. Apesar que quando estivemos aqui em 2012, fomos ao Mosteiro dos Jerônimos. Tava tendo uma exposição lá do descobrimento, não era? Qualquer coisa do gênero. Em 2012, tava tendo uma. Tava tinha tendo lá uma linha do exposição tempo, e tinha uma linha do exposição tempo da lá história. contando coisa e a parte que conta que os portugueses saíram daqui e foram pro Brasil foi eliminada da linha do tempo. Não existia uma menção Não à falava ida de nada. Dom João
em 1808 para o Brasil. Também não existia uma menção ao 7 de setembro da independência. Eles Pra quê, até. Eles Pra até. quê, né? Mas eles até falavam. Era assim, era na sala do mosteiro. Vocês já foram no mosteiro? Já. Tem a sala lá onde está o túmulo do Fernando Pessoa. Mas era na parte de cima. Então, o Fernando Pessoa estava na parte de cima, embaixo está Vasco da Gama e Camões. Isso. Que é na igreja ali. Na parte de cima, na parte nova, tem o túmulo de Fernando Pessoa, tá lá. E acho que era naquela sala. E tava nas paredes em volta, assim, uma linha do tempo. Como tinha um tomar na parede lá, só que dava a volta na sala inteira. E eu fui lendo. Não tinha nenhuma menção a 1808, quando Dom João saiu daqui e fugiu de Napoleão para ir para lá. Não tinha nenhuma menção à independência do Brasil. Não sei por quê. A Não de tinha. Dom João eu até entendo, né? Historicamente falando, pode, sei lá, se sentir Ah, mas envergonhado. Sei lá. Dom João foi o único que conseguiu dar a volta em Napoleão. Agora, a independência, também não sei por que não. Também não é do interesse. Não tinha. Mas enfim, a gente fala, eu gosto muito por causa disso. Que é coisa que você vê no livro e você passa, você vê, sente a história. Acho que a maioria dos países aqui na Europa, que nem eu falei, que eu digo, eu quero ir pra Alemanha. Por causa da questão da Segunda Guerra. Mas geralmente o povo só associa a Alemanha à Segunda Guerra, coitado. Né? Mas- Ou. E os caras têm. Oktoberfest. Oktoberfest. Mas Eu na Segunda Guerra. e vou falar pra você que os caras são fenomenal. Não, eu imagino. Eu tiro mesmo o chapéu. É um dos países daqui da Europa que eu mais tiro o chapéu. Os caras são mesmo. Eu tenho muita vontade de ir pra lá. Mesmo não sabendo falar. Aliás, mesmo acontecendo todas as coisas ruins, tá certo que as grandes potências do mundo foram os que passaram por guerra. Né? Uhum. Os caras, passaram de uma primeira guerra, arrebentaram, arregaçaram com isso. Terminou o quê? 19, sei lá. A primeira foi por aí. Aí, 20 anos depois, foi 19, né? 20 anos depois, Segunda Guerra. Os caras passam lá 6 anos na paulada, rebenta de novo, dizimado. E hoje você vai ver qual é a grande potência da... Da Europa. Então, os caras são... Eu tiro o chapéu. Os caras têm Você sabe valor. que, eu lembrei de uma curiosidade, você falou da Segunda Guerra, tem o Japão, a parte do Japão também, que também sofreu para... Também veio do Japão, como é que Você é? sabe que o Japão, existe uma cláusula, isso é meio aleatório, que eles não podem fabricar motor de avião Não sabia, não. por causa da Segunda Guerra. Não podem fabricar o quê? Avião. Por causa dos kamikaze? Por causa da Segunda Guerra, eles não podem fabricar avião. Foi uma cláusula que eles assinaram como parte da rendição. Ou então se fabricar tem que mostrar como é que usa, né? Não podem. Que eles Não pode. que eles jogavam em cima dos caras, mas não, o avião vem pra voar, não pode jogar em cima dos Porque outros. você vê, eles têm grandes montadoras de automóvel. Tem a Honda. Não existe uma montadora de avião japonesa. Pois é, nunca vi mesmo. Que não pode. Sabia não, curiosidade. Eu fiquei sabendo durante os 3 meses que eu trabalhei na TAP. Fica aí, cultura inútil, mas útil. Tá vendo? Eu lembro quando eu era moleque, tinha um professor de geografia que às vezes, teve uma vez uma prova, ele era muito negócio do Japão, ele falou, fale em nome de 3 empresas japonesas. Faço a mínima ideia, só conhecia aquele Mitsubishi. Eu falei, botei Mitsubishi, Mitsutaki, Mitsutoki. Ganhei certo em tudo. Como é que ele vai saber que não tinha? Saiu. Você ganhou certo em tudo. Claro que eu ganhei. Saí de lá, todo mundo disse, você conhecia? Eu falei, você não conhece? Mitsubishi? Ah, cara. É só botar os nomes Nunca diferentes. ouvi falar? Como não? Ria muito. Interessante, disso. Japão. No Japão, eu tenho curiosidade e tenho medo de ir. De ir e não voltar. Não, de ir. Sei lá. Eu não sei se ainda é assim hoje. Vocês foram faz quanto tempo? 2 anos. 2019. 2019. É mais recente. 3, 2. Diz
Já me disseram, muitas pessoas falam placa, as placas todas são em japonês, você não acha nada em inglês. E é quase assim mesmo. ninguém que fala inglês. Esse é meu receio. Pois é. Mas todos eles têm um tradutor. É engraçado. Hoje tem, né? Então. Não, e eles são, pô, eles são mega. Eles são bonzinhos até demais. Você São falando mega do Pikachu. corretos. Não, o Pikachu mesmo, porra, Pikachu, se estiver me assistindo, os caras são gente boa demais. Não Agora tava lá a empresa, acho que o carro não foi quando a gente chegou do aeroporto pro hotel. Tivemos que ir em 2 táxis, cada táxi custou 250 euros, não foi? Ou 300 euros, qualquer coisa assim lá do não, gênero. mas as coisas lá são muito E caras. chegou lá, a empresa, não, tá certo, pode ir. Nós pagamos o táxi, chegou lá, eles reembolsaram. Falar pra você tudo. que essa é a única coisa que não me faz Corretíssimo. voltar tão cedo pra lá. É É caro. caro. Apesar do câmbio, 1 iene dá 114, 115, sei lá. Já nem lembro quanto, mas Não, 1 euro dá 115 ienes. Não era esse? Qualquer coisa assim. teve até uma vez que a gente, Falei, pra pô, almoçar, Tô o milionário! nosso primeiro almoço ficou 80 euros por pessoa. E veio assim, 2 pedacinhos de carne, assim, parecia 2 parecia nuggets. 2 nuggets. não. E eu só Japão acho que pensei, não vale, não. Eu vou morrer de É caro, fome. é caro. Eu vou morrer de fome. Nossa refeição mais barata e a melhor de todas foi o kebab. Foi o kebab. Foi o kebab. Esse aqui era McDonald's. Não. É, eu Não. também deixo. Não, O McDonald's também era mais ou menos Não, o o mesmo McDonald's não preço. foi caro, não. O Era 6 McDonald's euros. foi uns 6, 7 euros, assim. É. Foi, é o índice McDonald's. né? Esse McDonald's. Agora, só que é o único lugar que eu acho que o índice McDonald's não funciona. Porque o McDonald's acho que regula com o mundo todo, só que as coisas dos caras são muito caras. Muito, é fora do padrão. Teve um dia que a gente jantou e aí quando chegou a conta deu 45 euros por pessoa. E eu soltei, só? E um perguntou, Snob, ô Ana, snob, né? você acha? Oi Ana, você acha 45 barato? Eu falei, não, caro. Eu falei assim, não, eu acho caro como tudo, mas diante de tudo que eu já paguei, 45 é Já é pouco. até 45 tá ótimo. Era muito caro. Primeiro restaurante da gente tinha um bife lá do Wagyu, né? O Wagyu, Da vaca lá que recebe massagem. que vai pro spa, Um bife de 200 ou 300 300 gramas, chuta, 600 euros. 600 euros. E quando eu olhei aqui, eu falei, aí eu falei assim, não, pera aí. Eu queria só um bife, não era a vaca Eu inteira. fiz não. conta de matemática na cabeça, né? Eu falei, borraldão, deixa eu pegar o telefone aqui. Eu falei, puta, tava certo mesmo. 600 euros. 200 gramas, 600 euros. Era um bife só, não era a É vaca. um bife, pois é, velho. O preço de assim, uma vaca, cara. Super correto. Uma eles não, 2, 3 Super vacas. correto. Você 30 chega euros lá, cada você grama de hambúrguer, é isso, mais ou menos? limpo, Um churrasco. Você não acha um Ah, mísero não. pedaço de papel Isso. no chão. Pô, cidade é limpa. Extremamente limpo. Não, culturalmente. Teve um dia que a gente tinha um cruzamento, a passadeira lá, no cruzamento, normalmente faz o quadrado assim, né? Lá não, lá cruzava, fazia o X. X. Sim, E tem. eu falava, vai todo Tóquio mundo. tem uma grandona, né? Aí eu falei, vai todo mundo esbarrar na hora que começar. Não. Eles, ó, abriu a porteira, coração, foi a boiada toda, ninguém toca Tóquio ninguém. tem uma grandona. Agora teve uma coisa lá top. Tinha um outdoor, não era outdoor, era um prédio outdoor, sei lá como é que chama. Era o prédio inteiro, assim. Inteiro. Quando a Ana Yakult. Nossa. Vamos procurar Yakult, Tem velho. Yakult aqui no Japão, velho. É de lá. A Ana começou a soltar do Sauriki Sata lá, como é que é o nome do... Casei Shirota. Cacete Shirota. Ela, eu Cacete Shirota, eu falei, porra, tem Yakult no Japão. Eu mega feliz. Fernanda, passei lá, parei no mercadinho lá. Achamos Yakult. 6 Yakult. Tudo naqueles risquinhos. Gente, vê que não tinha nada. Aí eu Nada. falei assim, não, eu vou tentar decifrar E o o- símbolo. Catei o Yakult pra ver o que estava escrito. E os números lá pra falar quanto era. Pelo Eu menos não, o número conseguia, eu sabia. Só eu que não conseguia descobrir qual etiqueta pertencia ao as, quê. as plaquinhas tudo junto. Aí chamei uma mulher lá. E não falava inglês. Falava, can you help? Yakult, ela. Parecia aquele cara que fez. Oh, Dio mio. Falei, não, que tá aqui, eu falei, fazer assim pra ela, né? Quanto é? How much? Não sei o que ela. Falei, puta, fudeu. A gente tomou Yakult. Ó, vai,
Leva um de cada um. Não, vamos levar. Levei e comecei a rezar. A gente tomava assim, ó, 3 Yakult por vez, 2 Yakult E a mãe por vez. falava quando era criança, toma. Só tava com nada diarreia. Mas depois a gente descobre por quê, né? Então. Caro como tudo. Não, Foi mais 600 euros só de só de Yakult. Não, Não, Yakult não era caro. Não, era foi caro. 550. Foi. Não tinha Yakult de litro. Não tinha. É uma coisa que eu não sei o que não inventa, né? Todo é a pergunta. Porque a ideia é que você tem que tomar só aquele potinho. Era a comunidade do iogurte. Não, mas é Yakult de verdade. litro. Sacanagem é pedir um gole de Yakult. Aquilo é... É pensado pra você tomar aquela quantidade. Como é que... Porque Lactobacilos É pra repor, né? repor a flora, É, repor a repor a flora flora. intestinal. Você tomou um litrão de... Aquilo é um remédio, por assim dizer. Coca-Cola. Se tiver ruim uma semana, aí você toma um litro Você de toma um litro de Yakult. Yakult. Vai repor a flora que você não vai sair do banheiro. Bem, por isso que sua mãe mandava você tomar só Só um. só Lá no Japão tem uma torre parecida com o mesmo design da Torre Eiffel. Você Que quer é- falar? Você tá falando de Yakult? Yakult, Vamos ver se vai ter uma também. torre de Yakult. Pote de Yakult. Falei, igual a Disney. Tava do lado da Disney, porque eu não vi. Falei, Ah, vai, torre de Yakult. Uma torre no formato do pote de Yakult. não, falando de Yakult. Tem uma torre, vai. Fodeu, já como é que eu... Não é Torre de possível. Yakult. Só que ela é vermelha. Eu não- Vermelho e branco. Eu não fui pra essa viagem, não. Quando eu era moleque, eu fui na fábrica do Yakult lá no interior de São Paulo. É em Lorena. É Lorena? É Lorena. Não sei, foi pra escola. Ah, não Você não sabia? Tá escrito atrás da embalagem. Porra. E eu só fui descobrir isso no cursinho, que aí o pessoal começa a fazer Olha a cara de desastre. fazer faculdade. e Jura você- mesmo? Juro pra você. Eu fui Ô, minha avó... Eu falei que eu vi, praticamente nasci em decepcionado. Aparecida, Era em Lorena. porque a família da minha mãe é toda ali de Lorena. Ali. E Lorena, que é 20 quilômetros da Eu fui pra Aparecida. escola Tan, 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 tan. Como assim? na fábrica da Yakult. Eu não lembro, ela que falou que é Lorena, eu não lembro de verdade onde que era. Eu sei que é É interior por de São Paulo. ali, eu tenho quase certeza. Assim você estraga a minha vida. Qualquer coisinha na região ali, se for Guará, né, Guaratinguetá, vai tudo lá. É, Eu não lembro por onde foi, não. soubesse. Eu fui pra escola. não tinha Google naquela faz época, tempo, né? muito tempo. Pra pesquisar. Não lembro onde era, eu conhecia uma fábrica e tal, deram os Yakult pra nós. Eu lembro que tinha um campo de futebol, Ainda tinha ganhou o bola, Yakult, né? Pô, Ganhou Yakult. Yakult do lado da sua casa. a Você fonte, indo no mercado. e você indo no mercado comprar. Pagando mais caro. não é nem questão de pagar, né? Não sei. Certeza. Nossa, Isso parece aí, que tá Tinha uma atrás. torneira assim no banheiro que saía Yakult dos canos. E nem aquela cidade que diz que tem vinho na fonte. Free refill, né? O cara vai com a canequinha lá, tá. Era isso, entendeu? De Yakult, eu sofrendo. Nas escolas era distribuído Yakult, não era nem coisa. Poxa. Eu vou saindo daqui, você pode ter certeza que eu vou puxar a capivara e vou descobrir se Onde ela. que é a fábrica de Yakult no Brasil? Você vai perguntar pra sua mãe: Ô mãe, você sabia que a fábrica de Yakult era. Sabia! O duro se ela virar e falar assim, você foi lá, Não. Fernandinho. Você não lembra, gente? Te levei lá! Aí eu não duvido. Não, eu não sou tão louco assim. Já pensou? Eu te levei lá. Você foi com seus primos. Não precisa muito. O sítio do Capão Amarelo também é ali perto, né? É, da tia. Tá bem. Nesse eu não fui. E eu só fui descobrir depois de velho. Eu descobri no cursinho, que aí o pessoal Mas é que essas coisas. coisa. Eu tenho desculpa, na minha altura você falou tudo. Não tinha Google, você não ia atrás na internet pra saber onde era. Mas eu vou fazer o advogado do diabo agora. Uma fábrica de uma empresa grande numa cidade pequena é bem conhecida, deve ser, né? Ah, não deve ser em Lorena, não é possível. Nossa, pô. É a mesma coisa de você virar e falar assim, ó, 51 é lá de Pirassununga. E eu falei, porra, eu não sabia. Mas você vê que Pirassununga vive em torno, quase que Ah, não. sim. Eu tenho quase certeza que era em Lorena. Não é possível. Tá escrito na embalagem, eu acho. Foi Fábrica engarrafado. Yakult, a primeira coisa que eu vou dizer, Lorena. Viu? E depois embaixo tem Ibiúna. Não. Viu? Eu disse. Era. Desde quando, Eu né? devia presidente Dutra. Da Dutra só pode ser em Lorena. Eu disse.
A cara, Celular. momento de desilusão. Campos do Jordão, Aparecida, É, do lado, né? Guaratinguetá. então é Lorena Hashtag mesmo. decepcionante. É, ali entre Guaratinguetá e Canas. É, Lorena. Qual é a sua maior decepção? Descobri que Ter com a fábrica do Yakult Não, era mas do quando lado é da que minha abriu casa. isso? Não é Nossa, possível. nossa. Eu fiz cursinho em Yakult. 2000 e qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá, história do Yakult. Não, ela abriu em 2000 e pouco. Você É, acha? que desbilhado, você já tava aqui, né? Não, mas não tava lá. Tava. É, Já era difícil ir pra Lorena. Eu ia quando eu era miúdo, né? Olha ali, Não. 1.500. Porque se você Coração. soubesse que a fábrica do Claro. Yakult era lá, você já tava indo todo dia. bom, tem uma fábrica. Yakult inaugurará a fábrica em Lorena, em 99. Ah, tá vendo? Puta merda. Pronto. No Já Vale do sabe, para Parnaíba. a próxima visita, quando for pro Brasil, nem me chame, tô indo pra Lorena. Nossa, mas 99, eu era mais novo quando eu fui na fábrica da Yakult. Olha, eu só Então sei tem que outra, olha. então tem uma em Biúna que acho que é a mais antiga. Deve ser. Eu não sei nem onde é Olha, que fica. a Yakult inaugura nova unidade no Complexo Industrial de Lorena. É. Ibiúna Eu não sei onde é fica. perto, mas acho que quem de era Campos do Biúna Jordão, era o qualquer coisa Eduardo, do né? gênero, eu acho. Não, Lorena é, ué. Em Biúna. Ibiúna acho que é mais perto de São Paulo. Acho que foi nesse que eu fui, que tem um campo de futebol. Ibiúna fica pro outro lado. É pro lado de Campinas. Cotia, Ah, São Roque. Tá ouvindo, né? Pro lado de. Você deve ter transportando Osasco, bem? É. então. É pro lado de Sorocaba, não é? É pra baixo. Não sei se é pro lado de Sorocaba, Piracicaba. Pois é, mas é perto de casa da mesma. Sim. Dá da mesma. A outra também. A outra é mais perto ainda, né? Eu acho que foi nessa de Ibiúna que eu fui, porque A é o outra é campo mais de perto futebol. ainda. Hashtag Uma- chateado. Qual delas que gostou de... Uma é perto Foi a de Bia casa que e a gostou outra é de- na casa da minha avó. Então, Foi a Bia que gostou de Yakult? A Bia e a Duda, né? acho que só a Bia. Acho que a Duda nunca tomou Yakult, não. Não, acho que tomou. A gente quando vai O agora. que a Duda não gosta? A gente vai pro Brasil, a gente compra uma cacetada daquilo. Não, minha mãe comprou essa última vez que a gente É só? foi lá. Ah, lá eu comprei daquelas das mocinhas que passa de porta em porta ainda. E ela compra um monte. Ai, E mas agora é- tem Yakult mais 40, tem Yakult pra não sei das quantas, tem Yakult sem lactose, tem Yakult... É, não. Já. Yakult bom é Yakult Yakult. bom. Agora É tá bem vermelho. vermelha. É, o vermelhinho. Agora deve ter É. Yakult Light com a tampinha. Tem. Depois, isolada. depois pra concorrer Tem ao pra cima Yakult, dos 30 saiu o anos. Chamito, Do gênio da do Nestlé. gênero. Chamito, não Era é? Era Lá? chamito, era chamito. Era ruim. Esse eu nunca nem Ah, e tem um do Era Bob mais Esponja agora. Que era Que é mais uma barato, caixinha pô. desse tamanho. É, tipo uma assim, caixinha ó. de Nescau, de todinho, só que Só que é pequenininha, desse tamanho assim. do tamanho do pote do Yakult. Ai, gente, que horror. É do É. Bob Esponja. É minha sobrinha. É menos tomava. pior que o chamito. Essa. Ainda é bebível, mas Não, Yakult Chamito é era ruim com Yakult. força. Não sei que eu nunca nem bebi, só Yakult bebi é Yakult. Yakult. É, Yakult é Yakult. São coisas Tá que... caro, tá caro. Agora, Porque a gente pagava o quê? 60 A Yakult- centavos. Agora o Yakult É. tá tipo quase R$2. o Yakult acertou no Yakult, mas no Tafumanhã eles erraram. Ah, não, mas eu tomava. Nossa! Porque aquilo era ruim. Ai, mas eu gostava. Era, mas era Nossa, ruim. tomava. Era não, que deve existir. Deve ser ruim ainda. É, continua sendo. Nossa, eu gostava do Tafumanhã. É ruim. Essas coisas que fazia nós crescer, que mãe dava pra... Não, Tafumanhã é ruim. nunca dava certo. Tomava. Você já tomou isso, né? Do quê? Tafumanhã. Era Era uma garrafinha marrom. Tá, Você não conhece Tafumanhã? Não sei, era aquele negócio de óleo Não. de fígado. Não, não, era era Yakult. da Yakult. Eu adorava. E diz que esse Não, mas não- Tafumaê, porque depois eles fizeram uma versão pra mulher, porque diz que esse Tafumaê era só pra homem tomar. E eu tomava horrores. Aquilo ali era um negócio... e quando já deram pra mim, que acho que era Tem que ver uma foto disso. estimulador de apetite. Isso é biotônico. É, Não, não. tem o biotônico Fontoura, mas o Tafumanhã era a mesma coisa. Era Era alguma coisa assim. nutritivo. Você Minha tinha, mãe dava uma coisa pra gente tomar que era que horrível. você tinha que tomar pra ficar E bombado. depois uma outra ela passou da biotônica, que pelo menos era bom. É, porque tinha álcool, né? Não, biotônico é ruim também. Aí, ó. Tanto que o negócio chama Tafman. E era pra homem. Aí depois eles fizeram uma versão feminina. Mas eu tomava isso daí horrores. Minha mãe não fica tomando Esse é o EX. isso. É, na verdade, deve ser Taffman Nossa, X. eu adorava esse.
O de mulher era ruim. Mãe, eu tomei isso, não sei. O de mulher nunca vi. Já esse aí. Tinha, sim. eu tomava o olho e minha mãe não fica. Eu não sei nem qual é o intuito disso daí, mas eu acho que ele era um tipo óleo de fígado de bacalhau, essas coisas assim que era. Ah, isso eu tomei, esse dolinho de fígado de bacalhau. Tinha Tem um homem segurando o peixe aqui, ó. Você tomava, era um negócio, misturava Não. casca de ovo com isso, caracu Nossa e não sei o que. Não, eu tal. tomava o É biotônico. suplemento de vitamina. Suplemento, esse é o nome que eu tento lembrar. Composto vitamínico Tafman E. É suplemento. É Não o tomei hoje isso, não. é o Centro. É horrível. Não, É ruim, é ruim eu mesmo. não gostava desse. Mas também Era melhor do que o olhinho de peixe. Olhando pra isso aqui agora e pensando, é um suplemento vitamínico. Por que as mães davam pra gente como se fosse um Yakult? Ou como se fosse um sumo pra tomar no almoço? É pra você achar que era. Funcionou, tá vendo? Você trouxudo e a pessoa, nossa, pai, tem suco. Ótimo. Com quantos anos você descobriu que o Tafman não era bebida, era um suplemento? Era hoje. eu descobri. Não, isso eu já sabia. Agora. Agora, acabei de ir ao vivo. Você está testemunha. Não, eu sabia que era suplemento, mas também Eu nunca nunca tomei não isso, curti, Sabia, não. tomava. Ah, mas o olhinho do peixe você deve ter. Biotônico eu tomei bastante. Eu não tomei Mas o tudo. biotônico tomava com ovo de pata e leite condensado. Não, a mãe fazia um Não, eu também que eu tomava não lembro. tudo só. Eu não lembro o De que pata. era, não. Eu tomava. Era num copo, ela dava numa xicrinha assim, mas vinha preto aquilo. Não sei se tinha. Ah, não, aquele Na negócio colher. era bom. O quê? Era ruim Minha demais. mãe dava O biotônico. biotônico. Sozinho não. Era Uma delícia. Eu dava na colher. Eu leite também condensado e tomava ovo na de pata era colher. melhor. Nossa, sai Não. fora. Não, a mãe não Não, fazia eu isso. tomava Não. puro. Eu tomava Tomava um puro. que era muito ruim, cara. Era o Agora- óleo do fígado. Agora A eu embalagem Mas misturava, acho laranjinha. que botava casca de ovo, como era assim, Tinha um batia que era tudo, horrível. cara, era uma coisa muito Novalgina. Eu tomava aquilo, ó, era a guerra pra tomar, e era só uma xicrinha de café, assim, ó. Era esse Eu daí. tomava, sai correndo. E a embalagem é laranja e tem um homenzinho segurando o peixe aqui, que era do óleo, não sei o que, de bacalhau. Eu tomava assim, ó, com o nariz tampado. Pois é, a mãe dá tanto suplemento quando é criança, aí você cresce depois não para de comer. Tá aí, biotônico. O- é, Aí o é, efeito é. do biotônico. Não agiu. Eles tinham que botar na. Só vai funcionar daqui 30 anos. Exatamente. Foi melhor Aí você funcionou. começar. Não exagere na dose. tanto. Esse efeito só você visto daqui 30 anos. Eu lembro que tomava até uns que era pra crescer. E não era. O Fer era naniquinho. Não era nada pra. Mas ela dava, tipo, toma isso daí, um Tafman da vida Pra aí. crescer não, agora esse porque Você tem que crescer. incrivelmente eu era um palitinho. Esse de E não crescer comia não nada. tomei não. Ainda bem. Não é que eu tomava algo específico pra crescer, mas eles falavam, você quer crescer, tem que tomar. Aí você já tomando. Você vai ficar gabiru o resto da sua vida. Minha avó falava que minha mãe dá batata cozida pra gente de café da manhã. Esses meninos estão muito magros. Dá batata cozida pra eles no café. Toxa carboidrato nessas mulheres. Café da manhã. Tá top. Uai, hoje não tem English breakfast? Você come Minha avó era portuguesa. bacon, salsicha. Não é que o que mais come é batata? Mas não no café da manhã. É, Batata eu gosto, eu como batata. Eu ia no sábado, eu ia fazer natação. Quando eu voltava, eu comia um prato de batata e ovo cozido. Só. Depois Só batata e ovo com azeite. Tava certinho. Fazer natação eu comprar carboidrato. Não é? Pra recompor. Pois é, a criança engorda, não sabe por quê. mas era isso que elas queriam, né? Vó não pegava você falava. Tá tão magrinha, Nossa, bonita. Pega a Só, moleque gordinha só minha avó lá, aí, que olhava forte. e falava assim, tá gorda. Minha avó até que não falava nada não. Minha mãe fala, minha mãe também. Minha avó fala. Tá Minha avó é gorda. mãe. Olha o Oi, Alberto, tá gorda. Tá muito muito magra. Tá gorda. comendo? Ele tá Não. comendo? Isso é criança, né? Bebezinho, É, avó então. fala. A minha avó era sossegada. Graças a Deus não tinha problema não. Ah, minha avó também. A avó era Só saía, né? nota 10. Vai comprar sonho. Não, comprar sonho não. Ia comprar as coisas na padaria pra fazer sonho. Ela tinha pressão lá em cima. Aí os moleques ficavam falando pra ela ir na padaria. Tava um sol lá em Lorena, né? Lá do Yakult. Atrás da fábrica. Ela morava tipo Ela assim, morava assim, atrás da fábrica do Yakult, Bem tinha que um logo sentiu o enorme cheiro de assim, Yakult Yakult. Você não sabia, mas Ele achava quando que sua era- mãe, quando sua avó abria a torneira assim, saía. Ele achava que ele era só um outdoor da propaganda Yakult, na verdade era a fábrica Era da a Yakult que estava ali, ele não sabia.
E o prazer deles era falar pra minha avó e comprar coisa na padaria. A avó tava roxa, né? Roxa, de pressão 18/15 e nós, bota roxa. Tadinha. É, coisa de moleque. É, né? Coitado da avó. Né? Não, meu avô só tinha sempre um pote de açúcar. E eu comia, sempre que chegava na casa dele, uma colher de açúcar direto do açucareiro. Uma que ele me dava, as outras ele fingia que não via. Comia açúcar puro. É, Tio Zé. tio Zé dava pros cafés dos meninos. Não, Meu avô Alberto. nós conseguimos bloquear até, sei lá, 5, 6 meses. Ah, no máximo. Depois ele pegava e deixava o restinho no No café. colocava um pacote de açúcar Nossa Senhora. e dava açúcar. Até hoje elas fazem isso, agora menos. Mas até hoje. Agora elas já cresceram, agora elas pedem sobremesa. É. Ah, mas eu tomava café. É que minha avó materna morava em Minas, né? Então eu só via ela no fim de ano. Então não interferiu muito aí. Minha outra avó paterna também quase não via. Então a minha avó era minha vizinha de lado, que me viu nascer, também crescer, então era minha avó. Então eu já saía de casa, abria a porta dela e ela tinha uma garrafinha térmica assim, já deixava a xícara lá pra mim. Eu apertava assim, tomava. Não, mas lá era assim um restinho. Ele deixava mesmo um Com restinho. açúcar. Primeiro que ele tomava italiana, toma italiana, né? Que é só um golinho. Então ele deixava o resto do golinho. Aí depois a criança não dorme, não sabe por quê. Ah, mas acho que não deu problema pra você, não. Ah, pra mim não. Não falei que esses negócios que tira sono pra mim Vai não tomar resolve. cervejinha pra mim. Elas também, graças Ela a também Deus, não tinha problema em dormir, tomavam não. desde Desde do pequena. jantar, chegava em casa já dormindo. Era sempre, se tava com ele no almoço, na janta, era no almoço, na janta. Sempre. Sempre. Quando era pequena, lá em Barbacena, Lorena. lá em Lorena. Na fábrica do Yakult. Ia lá no bar do Lazão. Passei lá da tua casa, quando era pequeno. Ah, mas então, eu não sabia nem o que era Yakult nessa altura. Só tomava. Não. Eu tomava um negócio amarelo, não sabia que era É, Yakult. vocês não vão conseguir. Hoje à noite eu não durmo. Vocês não vão conseguir me pôr pra baixo. Hoje eu digo, A pô, mãe. pessoa vai sair daqui e vai, Não, vai vai- jogar lá no grupo da família. Não. Pô, você sabia o Não, quê? é Eu falei Ele que a vai sair pergunta ligar pra mãe dele. A mãe dele vai estar assistindo isso aqui. Mãe, Não, você sacanagem. sabia que a fábrica do Yakult... Primeira Era em coisa, Lorena. mãe, você sabia que a fábrica do Yakult, a senhora sabia que era em Lorena, mãe? Não, Conhecer a mãe, se ela não falar o que você falou, mas eu te levei lá. Eu tenho certeza que ela fala assim, eu nem sabia que você gostava assim de Yakult. tanto assim de Yakult. Se eu soubesse. Ô mãe, onde fica a fábrica do Yakult? Em Lorena. Vai ficar 2 quarteirão da casa de sua avó. Não, você não lembra? Teu avô até trabalhou lá. Manda mensagem e pergunta se seus irmãos sabiam. Você passou na frente tantas vezes. Nossa, não. Teu avô trabalhava lá. Aguarde cenas do próximo capítulo. No próximo eu aviso. Semana que vem a gente fala se ele descobriu. Descobriu. Se ele por acaso já foi. Já foi lá ou não. Aí, ó, aí semana que vem manda minha sogra a foto dele lá na É. fábrica do Yakult. Com a sacolinha, aquele boné vermelhinho. Yakult. Não, eu nunca fui. Vai, velho. Vai, Eu velho. acho. Tem certeza, viu, bem? Não, eu não aposto. Né? Já tá começando a pesar a consciência, ó. Eu tô tentando aqui, puxando aquele tic-tac pra ver. Mas não fui não é possível. Acho que não fui não. Ela fala, você não foi, mas seus irmãos foram. É, Nossa, aí fica pior, Já né? pensou? eu sofro de um grave problema de memória. Eu não lembro nada, cara. Nada das Ah, coisas. mas eu também Não lembro poucas esquecendo de coisas. mim, tá bom, meu bem. Por É. enquanto. É memória antiga, meu bem. Eu lembro de poucas coisas. Eu Tem tenho, memória mas... recente. Isso é recente. Não, mas minha memória não é ele testemunho. Minha memória ainda é... Não, a minha é muito ruim. Eu vejo meus irmãos Não, falando, tá. eu lembro quando eu tinha 1 ano e meio, que não sei o quê. Ah, não, aí... Aí eu lembro, nossa, eu lembro do Forçar gosto do amizade. leite. Eu falo, fora, você acha, meu? Mas aí isso daí eu até tive na aula, quando eu fiz umas aulas lá de licenciatura, tinha um professor de psicologia que fala que é a tal da memória afetiva.
Às vezes eu tô andando num lugar assim, aí vem aquele cheiro, e aí o cheiro te remete, tipo, à casa da minha avó. Eu falei, nossa, esse cheiro lembra a casa da minha avó lá em Minas. Tipo, lembra essas Sim. coisas, e aí vai te remetendo. É, né? mas então, só se for cheirou o peido do médico. É a única coisa que vai. Não lembro, eu sou muito ruim, cara. Não, Muito tem ruim. algumas coisas A que gente eu tava lembro. começou falando lá da Disney, de Orlando, não sei o que, mas pô, eu fui em 95. Eu já era velho, meu. E velho em termos, né? Mas eu lembro pouco. Eu lembro de alguns brinquedos, mas às vezes eu encontro uns moleques que foi também e falo, nossa, você lembra daqui? Eu falo, pô, legal, né? Vamos lá. Eu não lembro nada, meu. Não, tem coisas assim que minha mãe diz que ela lembra da infância dela, mas que eu não lembro, não. Aí é força muito amizade. Da infância, então, eu lembro muito pouco, né? Eu lembro das coisas a partir do momento. Posso falar com uns 4, 5 anos, eu lembro de algumas coisas. E muito específico. Tipo, com 4 anos eu lembro, por exemplo, da viagem que eu fiz para a Argentina. Porque fui de ônibus 3 dias. Até porque foi traumatizante. Então, assim, isso eu lembro. Eu tinha Porque foi 4 anos porque fui em 88. Moleque no pau de arara. Mas Não, porque, foi- porque foi traumatizante. Três, A foi uma- criança, ó, 8 3 dias. Imagina a cena. Joga banana e o moleque lá tudo. Imagina só, fui eu, minha mãe e meu irmão, minha tia e uma prima. A Cláudia, Marcelo não foi. Fomos os 5 de ônibus. Mas foram o quê? Para Buenos Aires ou Pra Buenos Aires, pra pra Buenos Aires. Nossa, 3 dias de bolão. Eu tinha uma tia da minha mãe, portuguesa, que morava na Argentina lá. E a gente foi pra lá. Alguém resolveu ir pra lá de ônibus e fomos pra lá de ônibus. 3 dias. Comprar as passagens. Não lembro exatamente de onde o ônibus saiu, isso eu não lembro. Provavelmente do terminal do Tietê. Provavelmente. Mas, pronto, em 88, se ele saísse da esquina de casa, eu não ia me surpreender. Não, mas saiu de São Paulo. Saiu de São Paulo. Foram 3 dias pra ir. Cada parada que o ônibus dava, o Leandro vomitava. Nossa, que delícia. Cada um. Eu lembro disso. Eu lembro de vomitar no corredor do ônibus, minha mãe ter que limpar. Eu lembro de passar mal em cada parada. Pergunta agora, onde você quer ir? Qual você veio? Ai, Argentina de Você lembra das pessoas? Não lembro. Eu não Mas a lembro retrospectiva da mãe agora. Eu não lembro das pessoas que estavam lá, mas eu lembro do almoço, que o arroz deles lá era totalmente sem tempero, era arroz na água e acabou. Você lembra do almoço porque você jogou ele fora. Eu lembro que o que eu comia era churrasco e batata frita, porque era a única coisa que prestava. E eu lembro da bebida que a gente bebia, não era refrigerante, mas era... Você lembra que você viu aquela garrafa de água com galão? Sim. Era um sumo, alguma coisa de maçã, que eles misturavam com uma água com gás, E virava um negócio... Aquilo era muito gostoso. E eu lembro do gosto desse Tá negócio. vendo? É isso. então, De falar aqui, eu lembro do gosto e do cheiro. É isso. É. Daquela bebida. Que eu lembro que minha mãe trouxe de lá pra cá depois e a gente tomou ainda no Brasil. De lá pra cá não, de lá pro Brasil. E a gente tomou lá. Então eu lembro de tudo isso, eu lembro da situação. Eu lembro que perderam o RG do meu irmão. Logo na primeira parada ele tava sem documento. Agora pergunta pra sua mãe se ela lembra. Lembro, a gente parou 45 vezes. Ela até a lembra. Argentina. E depois, Não, a pra gente, ela deve ter mais a gente traumatizante. foi. A gente foi só com a passagem de ida. Nossa. Compra a passagem lá porque é mais barato. Chegou lá, não tinha passagem pra comprar pra voltar. Em 88 não tinha telefone, o negócio era difícil, né? Não era tão... Minha mãe ligou pra cá, o tio Luiz, ele foi até a rodoviária pra tentar comprar as passagens pra gente de volta. Não voltamos no mesmo dia, que tinha problema, voltamos depois. Mais 3 dias. Mais 3 dias de volta, passa por Foz do Iguaçu. Vomitei. Não, na volta acho que eu não vomitei, só na ida. É que sua mãe deixou você em jejum. Não sei. Tochou. Mas, por exemplo, esse é o sumo tipo de da manzana. situação que eu lembro de quando eu era criança. Eu lembro de outras coisas. Mas a gente tende a lembrar Eu de lembro, coisas marcantes. eu lembro de situações específicas, assim. Eu não lembro de nada. Ah, eu lembro de algumas Aí eu coisas. fico triste, porque você só lembra de coisa marcante. Não, mas assim, mas geralmente são coisas assim, eu lembro Não, disso. Mas você lembra quando você ganhou o skate, daquela foto do skate? Não deve lembrar, porque quando as meninas começaram a andar de bicicleta,
Eu, mãe, falar, meu bem, vamos comprar capacete, joelheira, tornozeleira e tudo mais. Não. Pra quê? Tem que andar. Eu, quando era moleque. Passado assim uma semana, surge uma foto no grupo da família dele de skate, de joelheira, capacete, capacete, Cotoveleiro. cotoveleira. Não, mas foi só aquilo. Foi só pra tirar foto. Foi Foi só só pra pra tirar foto. foi só É igual pra a gente foto. com os patins, né? Ah, mas a gente... Você usava, eu não. Eu usava porque eu ficava com medo. Eu falei assim, gente, de repente eu tô andando aqui, me acidento, como é que a pessoa vai trabalhar? Aí eu já era assistente. Como é que a pessoa vai trabalhar com a mão A quebrada? gente comprou os patins e compramos todo o kit, né? Joelheira, cotoveleira, as luvas, o capacete. E ia andar no parque, lá no Vila Lobos. Ela se paramentava toda. Eu usava. Ela metia o capacete aberto e vamos que vamos. Eu usava, tô É, doido. eu- Morria de medo de Não, eu ter um andava de acidente, patins e quebrar não- coisa. Não usava nada. Tanto é que eu tinha até Ah, hoje meu as medo- marcas. Ah, não, na rua, Não, quando era criança também não usava. Meu também tem pai e aqui. minha mãe não comprou capacete. Não, também Meu não. quem primeiro comprou foi eu. patins eu usava era roots. Não tinha nada disso. Também, não. na rua, quem é moleque, É. também tem uma cicatrizona no joelho, que eu caí, Eu só A gente se paulada. preocupa que eu caí jogando bola de patins. Tá, mas tá todo mundo vivo, é isso que eu digo. Hoje o então. problema é que E a cicatriz foi renovada quando eu caí da Ceci. Eu tava andando numa Ceci pequenininha, aquelas rosinhas, não era igual a arco-íris. Ela era toda roda. Aí, ó, aí, tá certo, ó. Eu tinha que ver quantos anos eu tinha, eu já era mais velho. Ela era toda rosa Foi a cena marcante. e eu andando sentado na garupa, pedalando com a mão no guidão. A roda Serviço. serviço, né? A roda virou sozinha. O guidão eu passei por cima. Ah, eu tinha uma Mas por que eu tava andando essa vez? Não sei. Não era minha. Não era... Eu tinha minha. Eu tinha uma Ceci, isso eu lembro, tá vendo? E eu lembro aquela história, isso eu tinha 7 anos, eu lembro de ter pedido pro Papai Noel, e aí no Natal eu Eu ganhei, mas eu tive sabia uma, que era minha mãe e meu mas pai. eu não lembro Ah. da cor que era minha. A minha era rosa, Eu não podia sei ser se era cipó. rosa com alguns detalhes em branco ou se ela branca com alguns detalhes em rosa. A minha era branca com uns chamuscazinhos assim, roxo, o banco era rosa, tinha cestinha e garupa. Eu ainda fiz, eu quero com cestinha e garupa. A minha mãe tinha uma Ceci. E eu ganhei já aquelas com aro grande já. A minha E eu não era sabia andar grande, de a minha era- bicicleta. Aprendi a andar de bicicleta já naquelas grandonas. Não tive bicicleta daquelas pequenininhas de rodinha. Não, eu também não tive, não. Eu tive uma quase BMX, que não era minha, era do meu irmão. Mas a BMX era da hora. Então, a minha era uma quase BMX. A BMX Mas era... ela não era grande, ela era um era paralelo. pequena. Ela era média, né? É, média. Ela não é aquela com aro grande, também não é uma de Tinha criança. umas proteções assim, de espuma no cano, a BMX era top. O meu irmão Ah, tinha eu uma lembro BMX e quando ele ganhou essa BMX eu fiquei com a outra Eu bicicleta aprendi velha a andar dele. de bicicleta na bicicleta vermelha da minha prima. Perdeu uma roda, uma rodinha, e a gente andava equilibrando de um lado só. Aí a calçada era meio assim inclinada. Para um lado a gente ia bem, para o outro a gente vinha mais ou menos. Não, eu aprendi a andar já na grande, já, sem rodinha, sem nada. A gente andava Eu, nessa. quando era moleque, a gente andava. Já andou com 2 pessoas na bicicleta? Não. Sentado no cano ou de pé atrás? Cada um num pedal. Ah, não. Não, esse tipo de Não. aventura eu nunca fiz. A gente, nossa, andava muito quando era moleque. Segurava no banco e uma mão no guidão aqui, né? Nossa, assim, Do lado nunca vi. esquerdo. O do outro lado ficava com a outra mão no banco também e a mão direita ficava um no pedal, outro no pedal. Aí quando um pedala, o outro pra cima. Não, assim eu nunca fiz, não. Nunca andaram aí? Tinha que ficar controlando o guidão assim? Não, eu nunca tive esse nível de confiança pra andar de bicicleta com alguém. Nunca andei desse jeito também. não. Poxa. Já carreguei na parte de trás, naquele suporte da roda, Já, então, no cano. no meu irmão, na Caloi Cross, tinha um estribozinho Tinha assim, do que lado você pra ficar tava, de pé. o cara ficava em pezinho assim com a mão aqui. É, já levei aí, já levei levei gente no- sentado no Já cano. levei no guidão, já levei no O Fabinho, cano. quando ia buscar na escola, tinha sempre um amiguinho meu que vinha junto. Quando ele ia de bicicleta, vinha um sentado no cano e um sentado no guidão. E quando eu Como morava é que ele em- conseguia? quando eu morava em Brasília, a gente andava um monte também na bicicleta. Sentado, eu ia sentado Era um no no guidão. cano, Guidão pra cá, no eu nunca guidão. levei ninguém. No guidão direto, porque Eu o ia problema é que sentada no freava, o do guidão era o primeiro a ir embora. Ai, Um E abraço. lá em Brasília, a gente tinha uma descida, a gente morava na 102.
E aquilo era... Bem, na minha cabeça de criança aquilo era É a gigantesco. sua cabeça que lembra de alguma coisa? É, e acho que de fato é mesmo, mas aí tem um quebra-mola, né? No começo da quadra e lá no final da descida tem outro quebra-mola. Só que não era tipo Cadê 10 moleque, Ouça aqui. 15 moleque. E aí era assim, 2 tinha skate e 2 tinha carrinho de rolimã. Mas tinha 10, 15 moleque pra andar. Aí, pô, eu descia, aí voltava, subia, chegava lá em cima, você dava pra outro moleque andar, eu ficava ali uns 30 minutos esperando. Aí um dia, o cara abriu a garagem, não sei se vocês conhecem Brasília, as quadras lá, tem os prédios todos e é por quadra, não sei se como ela. Tinha uma cama daquelas tubular dentro da garagem e a gente olhou a cama. Pum, salvação da lavoura. Roubamos a cama do cara. Botaram a rodinha na cama. Botou a tambora, tinha 4. Os carrinhos de rolimã e os. E subiam os moleques tudo na Parecendo cama. cena de YouTube. Ah, é? Tipo aquele Jackass. Jackass, exatamente. E descia, cara. Viu os moleques tudo. Só que aí o problema é que você não tinha mais volante, né? E descia, cara. E aquele... Chegava, pegava um pau, chegava lá no final, passava no quebra-mola, os skates saíam, e aí a cama batia, aquilo tinha uma proteçãozinha de borracha. Né? De tanta gente descer, Já foi. ficou, batia o cano mesmo, e aí começou a sair faísca. Aí era a alegria das Aí a aí, molecada Aí sim. devolver uma cama, não, só no bagaço. Vocês ainda devolveram a cama. Aí abriu o prédio lá, né? Jogou a cama pra lá. Era coisa de moleque. É. Divertia até. Filho. Brasília, com esse aspecto, era. É porque lá não tem. Porque cada quadra, o problema lá é assim: fica tipo um quarteirão. Então, numa quadra dessa, fecha uns prédios maiores assim, depois tem uns outros prédios jogados no meio, mas não são prédios altos, são prédios de 6 andares, eles são compridos. Aí sempre tem uma quadra poliesportiva no meio, pra jogar futebol, vôlei, basquete e tudo mais. E só que todo mundo daquela quadra ali acaba virando amigo. As crianças ficam todas ali. Então você mora na 102, você tem, sei lá, 40 amigos na 102. 103 é ali do lado. E às vezes você não conhece ninguém. Mas era assim não. Só que onde eu morava era por rua. Então eu morava numa casa de esquina e essa rua que eu morava daqui não tinha saída. Então a gente ficava tudo aqui nessa rua. A rua de trás eu quase não conhecia ninguém. Na rua de trás você não conhecia ninguém. Aí quem conhecia às vezes trazia um de lá pra cá, ou a gente ia pro lado de lá, Às vezes a gente saía por causa da bola. Ia jogar bola. uma rua contra a outra. Lá era uma quadra contra a outra. Aí saía, falando, não pode perder. Terminava sempre empurrado. É. Perdeu, não vou deixar barato. Você vê, não é muito diferente. Brasil e São Paulo. Eu ainda até lembro alguma coisa. Tá vendo? Meu Mas, Deus. pô, isso aí já tinha. Nem pudera, Isso né? aí você era mais novo de que antes de você ir pra Disney. É verdade. E da Disney você não lembra. Eu não lembro. Começa a falar e eu lembro. Só tá enterrado em algum lugar ali que eu não. Ele só não sabe em que lugar da caixa do nada dele ele guardou. Tá isso. Deve ter tido algum evento traumatizante que bloqueou essa memória. Que desbloqueou? Não, que bloqueou. Aconteceu alguma coisa lá que você resolveu não lembrar. Furacão. Lembra que Na você Disney? É. Não, eu lembro. Eu não lembro. Já pensou em fazer uma sessão de regressão, assim, pra te lembrar da Disney? Na Disney não, eu não. Já pensou? O cara vai mais pra trás, descobre que era Joana Dark, uma coisa assim, nada a ver. Vai saber, né? Na Disney eu peguei furacão, mas e aí? Mas não foi traumatizante.
O trauma foi de não ter apanhado ele. Ah, você quer? Porque Não ele queria era e ver, queria, né? A gente teve que mudar de hotel 3 ou 4 vezes. E aí eu fiquei pensando, bem, se o furacão vier aqui, vai estourar a janela e nossas malas, né? Com os presentinhos que a gente comprou. Fechamos dentro do armário, peguei a fita que a gente tinha, lacramos o armário todo para É não a entrar. inocência, né? né? Para não entrar vento, para não levar minha mala. A inocência. Pôs uma fitinha pra ver se. Ah, ia dar certo, claro que. Vamos, Coca-Cola. E ficamos só na janela. Cadê o furacão? Cadê o furacão? Aí eu, Cadê o furacão? Cadê o o furacão? povo via, a gente ligava a TV, só via na TV, só mostrava o mapinha e aquela coisa vermelha, azul, assim, né? No mapinha. E o cara, tá chegando, e agora? Daqui a pouco Coisa de vinha. criança, né? Querer pegar o furacão. Né? Aí vi, então não foi trauma. Aí viu o povo, ó, não, vou ter que mudar de hotel de novo. Depois que eu fiz todo o esquema, tampei Já tava aqui preparado pro furacão. Dá pra a levar o prova- guarda-roupa? Lacramos tudo. Dá pra levar A prova de furacão. E pra tirar as fitas. Já tiraram e Dá pra levar o armário? Meu, tirar é fácil. Você achou que queria bloquear um furacão? Não. Era bom demais os hotelzinhos lá. É o hotel, cada andar tinha uma máquina de gelo. Ah, cara, máquina de gelo que você sempre vê em filme que o pessoal sai com balde assim, né? Nossa, nós começamos a fazer guerra de gelo. Ah, Era sempre 2 camas gigantonas, aquelas camas box, né? Levantava a cama, ia lá. deve ser bem legal. Né? Cada pedaço, coisa de moleque. Né? Daqui a pouco chega a Paulinha, que era a nossa As babadas ali tão boas. nossa Mas eu orientadora. escuto uns mães de vez em quando. Ela só pisava lá, tapete molhado. Ainda bem que a gente escuta, senão eu tô ruim. Não. A gente juntava, botava o colchão de volta, deitava em cima. Mas era boa viagem. Viu? Agora ia ser melhor, ainda mais agora você gosta de Star Wars e sei das coisas. E agora tem Star Wars também. Né? E as Que suas você filhas fala. Na sua gostam de época, Chewbacca. na sua Na época, sua eu gosto que época, não tinha. Pergunta pro Chewbacca o que ele acha. Na época o brinquedo que mais ganhou foi o Alien. Era na época do Alien. Chewbacca, você quer ir pra Disney? É no peito dele, hein? Eu não tô mais vendo. Aqui, ó. Com certeza. Ele É, falou, vamos. Então vamos. ele falou, com Eu sou certeza. aqui só traduzo o Chewbacca sempre. Vamos, ele, porque ele falou. Com certeza. Bem, então vamos fazer assim. Vamos pra Disney, vamos gravar um Vamos. Podcast no dia. podcast na Disney. Aí que fique claro que nós vamos pra Paris primeiro. O que vier primeiro, a gente não é esquisito. Agora eu posso ir, eu tenho passaporte português. Meu problema era toda essa questão. Já resolveu o problema dela. Já resolveu? Mas para ir para lá você não precisa de passaporte. Não, pra pra Orlando. Sincronizado, você viu, né? Não estava falando de Paris agora, pô? Não, mas Mas ela falou que vier primeiro, a gente É. vai. Eu acho que assim, eu já percebi que você sofre do mesmo problema que eu. Mas você falou Paris. Não, não, A ela gente pode falou. começar por Paris. Você falou Aí- Disney e ela falou, mas primeiro a gente tem que ir para Paris. Mas aí ela falou. Eu ainda pensei, mas se a Disney é lá, Você sofre do mesmo problema que eu. Tenho uma esposa que muda de assunto aleatoriamente, sem informar. Ah, tem que informar quando é o homem e a caixa do nada, né? Os assuntos. Aí ela falou. Tem que ser por caixa. Não, mas era o mesmo assunto. Não, mas Não. tava falando do Disney, aí você falou assim, Tá interligado. Tem alguns quilômetros de distância um do outro. Tá, Você vamos falou, voltar um bocadinho. Eu falou Disney, ela falou Paris. Não. Eu falei, a gente não é esquisito que vier primeiro. Primeiro a gente vai. Aí ela falou, o meu problema com a outra, ficou subentendido. É que Então, essa parte do subentendido. mas ela não falou o meu problema com a outra. Não, Não. com a outra era subentendido. Essa é a parte Ela que a falou gente assim, não o meu entendeu. problema antes era o Era passaporte. Agora eu já tenho passaporte português. Porque eu falei, podia ser o de Orlando, Não, você entendeu? não falou de Orlando também, não. Não é Oh, possível. meu Deus. Volta aí a gravação, né? Você virou e falou assim, ó, eu tenho que ir na Disney. Ela falou, na cabeça dela ela E falou. você falou assim, ó,
Mas nós vamos para Paris primeiro. E eu ainda O pensei, problema mas que o não é em nosso Paris. raciocínio é muito rápido. E aí vocês... Na cabeça das duas, elas falaram exatamente isso que a Ana tá falando. Chewbacca, o que eu falo para elas? Eu não vou traduzir o que o Chewbacca falou dessa vez. É porque ficou bem parecido, né? Então, melhor não. Eu não vou. Abafa o caso, abafa Bem. o caso. Então, assim, com esse clima de alegria, Sorria. eu acho que ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui então. Até mesmo porque as crianças estão vivas, se aguentaram bem. Estão vivas, estão Sobreviveram. e espero que em todos os pedaços. Não, espero que a sala ali também A esteja sala inteira. já não é problema meu. A dona da clínica que se resolva com isso. Exatamente. Mas eles patrocinam, eles então. se explodam. Eu tenho uma funcionária boa que estiver desorganizada, vai organizar Ela amanhã. arruma. Pelo menos isso. E eu não sei de nada, eu só vim aqui fazer podcast. Então, gostaria de agradecer. Só a presença de Como é que vocês. fala? Ana Silva. Como é que eu... Kate, né? Kate. Kate. Quem foi que perguntou? Catherine. Teve algum paciente. Ai, o paciente veio na sexta-feira. Cat? C-A-T? Falei, se pronuncia como, mas é K-E-T-E. Ah, diga bem. De Você gato, é né? Falei, gato. Você Não, porque você devia até então. falar- Aí eu começo Só a soletrar falta meu nome e miar. falar. Ah, é como se fala gato em inglês. Aí eu falo, já tá sentindo gato em inglês. Viu? Viu? É hora de É o dar time. É hora É de hora de dar dar tchau. tchau. Time. É o time. É o Chewbacca lá também. Lá na... Nós já estamos indo É já. o Chewbaquinha. tem o Chewbacca lá na sala. Ele tá de espera. vivo? Ai, Então meu vamos Deus a do isso. céu. Dá um tchau primeiro. Tchau. Beijo. Muito Obrigado. obrigado. Até a Fiquem com Deus. próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Bora!